Oi, oi, meu povo! Hoje é dia de Conta Tudo e a gente tem mais um convidado super especial. É o Gleidson Júnior, que tem 43 anos, é educador físico, nasceu em São Paulo, filho de teresinenses, do seu Gleidson e da dona Ieda Amorim. E tem duas irmãs e um sobrinho, que ele só fala nesse sobrinho dele aqui. Tudo bom, Gleidson? Tudo ótimo, prazer poder estar aqui com vocês, agradeço pelo convite. A gente que agradece. Você que já tem um currículo lindo, um trabalho belíssimo, que eu já observei, que já pesquisei nas redes sociais, conversando com você, um trabalho fora do país, em outros estados, e agora aqui no estado do Piauí, não é isso? Queria que você Uhum. começasse a falar primeiro como foi sua infância, de onde foi que você nasceu. Começasse por isso, Luiz. Tá legal. Eu nasci em São Paulo, na cidade de Suzano. Meus pais migraram para lá nos anos 70 para estudar, trabalhar, e tanto eu como minhas duas irmãs nascemos lá em São Paulo. Lá em 86, 85, meu pai pediu transferência para estar aqui no Nordeste, né, mais próximo da família, da cultura, e foi que viemos morar em Teresina. E nisso não havia posição dele aqui na Rede Ferroviária Federal e ele foi encaminhado para São Luís. Infelizmente, em uma das viagens a trabalho, ele sofreu um acidente automobilístico, né, de ônibus e veio a falecer. E nisso começa toda a revolução do júnior nos esportes, do júnior com a família, porque atendemos ao convite de uma irmã da minha mãe para morar em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, cidade predominantemente colonização alemã, padrão bem europeu, e pequena até então, 94 mil habitantes, e graças a estar em Jaraguá do Sul, foi que eu me inseri nos esportes, praticando diversas modalidades, até me dedicar mais profundamente ao futsal. Júnior, nesse período, qual a idade que você tinha, assim, que começou lá lá em Santa Catarina, não é isso? Exatamente 9 anos de idade. Na época do falecimento do meu pai, eu tinha 8, uma irmã tinha 6, outra tinha 9. Minha mãe apenas 32 anos, meu pai faleceu muito precoce com 33. Trinta e três anos, seu pai. Isso, então assim, foi realmente um choque muito grande e tivemos que mudar totalmente a nossa trajetória, já que minha mãe, assim como vocês, tem formação em comunicação social, né, técnica em eletrônica, e todo jornalista tem a aspiração de viajar, de explorar, de conhecer, e ela teve esse probleminha que abortou os planos. Os sonhos dela para poder Uhum. cuidar de vocês, trabalhar. Abortou o sonho de ser jornalista, que eu acredito que deve ter sido também assim algo ruim, assim não posso dizer ruim, mas que precisava naquele momento e que ela tinha aquela vontade, aquele sonho. Dona Ieda, eu quero mandar um abraço para a senhora que é jornalista, que assim por motivos familiares não pôde continuar com a sua trajetória na profissão, né? Mas que ainda pode escrever, inclusive tem um convite para escrever no meu portal, e depois vou conversar com a senhora, se a senhora quiser escrever também. Viver a sua vida de jornalista ainda tem tempo. Eu acho que nem assinar, porque não viveu antes, que não pode, mas ela pode sim ainda viver como jornalista. E aí, depois dessa etapa, Júnior, vocês sofreram dificuldades lá em Santa Catarina. Como é que foi essa vida de vocês? Bom, nessa época, ter um telefone residencial era muito mais caro do que a própria casa, né? Sim. Por causa das ações. Então, tudo era muito difícil. Santa Catarina tem um padrão de vida altíssimo, por mais que a cidade seja pequena, mas é uma cidade bem evoluída, né? O Jaraguá do Sul é um polo industrial com grandes empresas. E para a gente levou um tempo até se estabelecer com questão de pensão, vender alguns bens que tínhamos aqui e podermos nos estabelecer lá. E sim, minha mãe teve que fazer outras atividades para complementar a renda familiar, dentre elas trabalhar como recenseadora do IBGE, trabalhou também em cantina de escolas, guarda-volume de casa noturna, tudo isso foi muito importante para poder nos criar e nos dar a boa educação que temos hoje.
Dona Ieda arregaçou as mangas, foi trabalhar e deu a melhor educação para os filhos, não é isso? E aí, como foi que começou a parte do esporte, essa paixão pelo esporte? Jaraguá do Sul é uma cidade que investe muito nos esportes e Santa Catarina em si ela tem a cultura do desporto, desde o nível escolar até o nível profissional. Então, existem os Jogos Escolares de Santa Catarina, com as etapas municipal, microrregional, regional, estadual. Depois tem os Joguinhos Abertos, que é até 17 anos. Tem os Jogos Abertos, que já é idade adulta, então que tem muitos atletas. E Jogos Cesianos é muito forte também, Jogos do Sesc. Então, tem essa cultura Eles do valorizam desporto. de verdade o Muito. esporte, né? E nisso, eu desde cedo me inseri como primeiro desporto o judô. Então, cheguei até a faixa verde no judô. Minha irmã, Jaqueline, ela é faixa preta também. Então, nós dois nos inserimos nos esportes. Depois veio atletismo, tênis, vôlei, basquete, tiro esportivo, natação Até tiro e esportivo por aí você foi. já fez? Sim, porque a cidade que moramos, em Jaraguá, ela realiza a Festa Nacional do Tiro, a Schützenfest. No mês de outubro, Santa Catarina só respira as festas de culturas europeias. Então, tem a Oktoberfest em Blumenau, FenaChup em Joinville, e aí Jaraguá do Sul cedia a Schützenfest, que é a Festa Nacional do Tiro. Ah, legal. Eu não sabia que lá tinha tanto. Porque essa cultura do tiro esportivo aqui no estado do Piauí vem começando agora. Inclusive, eu tô atirando. Sou uma excelente atiradora. Vrá. Depois eu até falo sobre isso. Eu quero que tu fale, Júnior, também da importância, o que tu acha da importância do esporte para os jovens, para as crianças, para a disciplina, né? Já que eu vi que você falando aqui, que tanto você como suas irmãs, todos entraram no mundo do esporte, né? Fala aí pra gente a importância do esporte para a criançada, para os jovens. Ah, é verdade. Eu costumo dizer que tudo que eu conquistei na vida advém do esporte. Desde a educação, a oportunidade de estudos, se inserir na sociedade, porque muitas vezes, olha, filho de nordestino está no sul, pai falecido, então, poxa, é moreninho, então, queira ou não, uma terra predominante de cultura alemã não é tão fácil. Sobrenome da Silva, que não é um sobrenome europeu tradicional, de expressão forte. Então, graças aos esportes, a gente foi muito bem recebido, muito bem inserido. Nunca tivemos problema de discriminação, mas muitas pessoas sofreram, nós não. E tanto eu como minhas irmãs tivemos um bom berço esportivo, tínhamos um clube com toda a estrutura bem próximo à nossa casa, cerca de 200 metros de casa. Então, nosso tempo livre foi dentro do clube. Então, respirando um ambiente sadio, respirando esporte, respirando um ambiente de disciplina, de educação e de cooperação mútua. E a desempenho de atividades multidisciplinares também nos proporcionou estarmos desenvolvendo habilidades distintas de coordenação, de reflexão, de propriamente a didática que nos levou depois a seguir a carreira de profissional de educação física, como é o meu caso e o da Jaqueline, minha outra irmã, e a Virgínia depois como fisioterapeuta. Todos ali entrelaçados, né, no meio mesmo do esporte, né? Porque Sim. a educação física, né, do esporte, a fisioterapeuta cuida também do esportista e tudo. E aí, depois dessa parte, tu chegou a competir, participar de vários campeonatos lá em Santa Catarina, como é que foi isso? Sim, sim. Bom, o judô foi uma fase muito boa da parte educacional, disciplinar para quem cresceu sem pai, né, e migrou muito cedo para outra cidade. Mas posterior a isso, a participação em outros esportes também, tanto a nível escolar como universitário. Isso ajudou bastante no ganho de bolsas financeiras, no ganho de bolsas escolares. Isso daí ajudou a complementar a renda. E graças a trilhar esse bom caminho aí, eu nunca bebi nada alcoólico, nunca fiz uso de drogas, nunca fumei. Então, sempre fui bem ciente do que eu buscava, do que eu almejava. Bem focado, né? Sim. Deu assim para criar uma disciplina também, né? Tu ficar assim, Deus, você é focado, eu quero isso e tudo, e nada te distraía. Tu chegou a pessoas a te oferecer bebida e tudo, não?
Ah, Nunca experimentou? não, porque eu sempre fui muito fechado, sempre deixei bem claro a minha opinião, minha opção com relação a essas coisas, então normalmente isso daí não acontecia comigo. Sim, no meio existe, no meio desportivo, muitos buscam a fuga também do cansaço, da dor, extravasar, então é uma coisa até, pode-se dizer que comum, mas não para mim. E graças a essa conduta, tudo direitinho, eu fui sentindo, não, poxa, daqui eu posso seguir como um bom exemplo como treinador, eu posso ser um bom exemplo como um educador, e foi o que eu busquei. Você já tinha esses planos, né, de ser treinador, educador físico, desde pequenininho, assim, quando começou no mundo do esporte? Sim, porque eu já tinha perfil para isso, né? Eu sentia que não, que eu tenho muita coisa boa para passar adiante. E a única coisa que faltava era definir qual seria meu perfil, se seria para iniciação ou para competição. Então, por, durante a fase acadêmica, eu experimentei muitas atividades, como educação física escolar, como personal trainer, trabalhei em agência de modelos, como preparador físico de modelos, trabalhei com ginástica laboral por muito tempo, nas empresas, escritórios, prevenindo LER, DORT, né, que são doenças por esforços e movimentos repetitivos. Então, tudo isso eu pude experienciar. E tem uma atividade muito bacana também, que eu acho que é marcante na minha vida, que é uma ação voluntária que eu fiz na Irlanda, que eu fui treinador voluntário da seleção irlandesa de deficientes auditivos, né, surdo-mudo, e a gente chegou a disputar campeonato europeu, campeonato mundial, passei um tempo morando com eles como laboratório para poder conhecer a realidade, me inserir na cultura, e tivemos eleito o melhor jogador surdo-mudo do mundo, Joey Watson, então muito show. Minha gente do céu, primeiro brasileiro, você foi o primeiro brasileiro. Primeiro assim, vamos voltar aqui. Como foi que começou essa trajetória para você ir para outro país, para Irlanda, para ser treinador voluntário e conquistar esses títulos aí de ser o primeiro treinador, né? Irlandês. Lá do Brasil, irlandês, né? Lá do futsal, na realidade. Mas era de surdos e mudos, né? Também, isso como voluntário, mas eu também atuava com a seleção principal e sub-21. Como foi que começou isso, gente? Bom, tive todo o histórico como atleta, estudei, me formei em educação física. Em 2002, minha mãe já havia regressado para cá, para o Piauí, após eu e minhas irmãs já estarmos inseridos no âmbito universitário, já estarmos bem encaminhados. Ela veio para cá para estar movimentando as propriedades, né? Uma em Monsenhor Gil, que meu avô materno ficou morando, e outra em Curralinhos, que meu avô paterno residia. E isso vocês não vieram juntos? Não. Nós ficamos lá para concluir os estudos. Lá em Santa Catarina. Isso, em Santa Catarina. Mas agora eu vou lá sentir o cheiro da minha terra, voltar. Exato. Os meninos estão encaminhados. Agora eu vou ali. A sensação do dever cumprido, então agora posso respirar. E nisso ela regressou para o Piauí e eu logo depois que me formei vim também. Depois de formado, cheguei no Piauí trabalhando com judô, com ginástica laboral. Qual a idade você tinha, mais ou menos? Eu tinha 23 anos, 22 anos. Novinho. Cheirando a leite. Aí foi... Destrava, Júnior, pode falar, relaxa. Conta tudo pra gente. Tá bom. E nisso... jogando futebol com amigos, pelada mesmo, e um dos professores do Senac na época olhou assim, poxa, Júnior, tem uma solicitação lá no Senac querendo um brasileiro formado em educação física, com experiência em futebol, para ser treinador particular de uma criança milionária de 6 anos de idade, lá na Irlanda. Te interessa? Eu falei, claro que sim. Então, mas no afã, assim, você vai, se joga, não, claro, aí começamos a negociar tudo direitinho. Deu uma respirada, avaliou direitinho, né? Não. Não avaliou? Não, porque eu já sentia que era uma coisa nata minha, que eu já tinha essa predisposição, já demonstrava esse interesse de alçar voos maiores. Sério? Sim.
Eu já tinha, Quando já foi que tu percebeu isso? Que tu queria ir pra fora do país, eu trabalhar? desde a carreira de atleta eu já Tu me já tinha. preparava para isso. Eu, desde criança já ficava na frente do espelho, ensaiava entrevistas, eu Meu já me Deus. preparava para situações assim. O meu sonho era me ver todo uniformizado, com marcas esportivas do pé à cabeça. Não vou citar as marcas Nike, Adidas, Reebok, né? De patrocínio. Não, não posso. Então, assim, dos pés à cabeça era o que eu mais idealizava. Júnior, tu acredita, rapidamente, tu acredita que eu acho que a gente tem que visualizar e internalizar nossos sonhos para que eles aconteçam. E aí isso tu tá vendo de Totalmente. verdade, não é isso? É aquela história de que o universo conspira é Eu verdadeira. também acredito muito nisso. Sim, você precisa dar um empurrãozinho? Precisa, Sim. porque você tem que fazer a sua parte. Mas existe a questão da sorte? Existe. Mas, como eu ouvi de um colega, Deus te encaminha para a sorte, né? Então ele te prepara, ele te capacita para situações. E era uma vontade que eu tinha muito grande. Eu tive situações, quando eu morava em Santa Catarina, de eu estar com o pé cirurgiado, estar com pontos, e veio um clube de São Paulo, na época São Carlense, para Santa Catarina para me ver jogando, para a possibilidade de assinar contrato. Eu saí de casa escondido, botei chuteira, fui lá, joguei no sacrifício, tudo, para poder tentar isso. Nisso chamou a atenção do Atlético Paranaense, então estava negociando com o Atlético Paranaense, a negociação não foi adiante, aí já surgiu a oportunidade de ir para o Japão, para a Suíça, também não foi adiante, e minha mãe sempre me controlando, não, calma, não é o momento, tenha tranquilidade, as Sua mãe é coisas... muito maravilhosa, viu? Ah, Só pelo que tu já falou da Dona Ieda, eu já gostei dela, viu? ela, Eita, Dona Ieda, a senhora é uma mãe tanto, viu, pra esses filhos. sim, é uma pessoa muito equilibrada e que nos colocou no bom caminho, com certeza. Então, assim, eu tinha aquela fã, aquela vontade, só que até então não era meu momento. E surgiu nessa oportunidade aqui, eu falei, não, topo, vamos lá. 23 anos. Não falava nada de inglês, eu falava espanhol. Falava espanhol com 13 anos, já falava espanhol fluente. É? 13 Sim, anos. 13 anos. Porque tu já tinha curiosidade de conhecer outra língua, né? Eu E como tinha o o interesse. espanhol era né? Eu sou muito latino. Eu sou muito latino, sim. Eu gosto de toda a cultura, de salsa, merengue, bachata, reggaeton. Depois tu vai dançar aqui pra gente, viu? Sonhava em viver em países calientes, Puerto Rico, Cuba, salsa, mujeres calientes, playas, futebol. Sim. Mas o destino me levou para Irlanda. Frio, chuvoso, nublado, língua inglesa, tudo que eu não estava preparado. Pessoas mais frias, né? Assim, até no Sim, seco, e aí... Não, até que não, porque Dublin é uma cidade maravilhosa. acolhedora. Na época ela era a sede da presidência da União Europeia, então era muito rica. Então tinha gente de todo lugar do mundo, era o segundo maior salário mínimo da Europa, só perdia para a Noruega na época. Sim. Então muita gente vinha de fora para trabalhar na Irlanda. E Lá é euro. euro, sim. Então muitas multinacionais, 5,60. Então o sonho era esse, eu tinha um acordo com a família de que eu poderia estudar, trabalhar, desde que eu completasse a minha carga horária de treinos com a criança, que tinha mais um treinador irlandês também, que se dedicava a ele, e nisso eu levava a criança à escola, fazia sessões de alongamento, treinamento físico, Essa lúdico. Que tinha deficiência, né? Não. Não tinha deficiência. Não, isso daí não. Não. E foi simplesmente assim, se é que pode dizer, é um capricho dos pais de torná-lo um jogador brasileiro de futebol. Então a minha missão era prepará-lo para ser um jogador. Então... E eles pagavam muito bem. Na realidade, na teoria era, sim, no papel tinha um compromisso de salário, de carga horária e tudo, mas que não foi cumprido. Então, com 30 dias que eu estava lá, eu tinha entrado com visto de turista, eles teriam que prorrogar para mais 2 meses, e foi aí que surgiu a chantagem de que só renovariam se eu trabalhasse de graça. Então, nisso... Foi como é que tu entrou no conto do... Caiu no conto do vigário. Foi bem isso mesmo. Meu Deus. Porque também, assim, tu tava deslumbrado com aquilo, tu queria aquilo, uma oportunidade, sim, né? Sim, é. E aí ficou pensando, isso aqui vai dar certo, vou confiar na pessoa que tá me dizendo. Sim. Era uma pessoa de confiança que te fez esse convite? Era uma senhora piauiense que trabalhava num banco
na agência bancária de lá, junto com o esposo dessa senhora, com o pai da criança. Então, eles pediram a ela se ela podia mediar, contactar alguém no Brasil, e ela tinha uma sobrinha que trabalhava aqui no Senac, no Piauí, em Teresina, e através dessa sobrinha foi feito esse recrutamento. Foi. Mas aí eu me recusei, obviamente, a trabalhar de graça, até porque eu tinha minhas aspirações de estudar, trabalhar, de desenvolver toda uma vida lá fora. E foi aí que a única solução que eu tive foi, após ser mantido em cárcere privado, pular a janela do banheiro, pular o muro, Eles te fugir. prenderam lá na casa deles, Sim, sim. Chegaram a esconder meus pertences, minhas malas. pegaram tudo teu. Sim, nisso eu tenho que ser bem honesto. O senhor não, porque ele estava viajando a negócios nesse período, mas a senhora, que não é irlandesa, deixo bem claro, ela é de origem armênia. Então, uma cultura muito mais ditadora, muito mais fechada. Mas o senhor não, o senhor era irlandês, nunca tive problema com ele, mas deixou bem claro que era um capricho dela e não dele. Tinham pessoas ajudando ela a fazer isso? Não, Só ela? de forma alguma, sim, somente ela. Meu Deus, ela tinha força física, tinha pra... Não precisa, ela tem os direitos da lei. Então, se ela chegar lá, se arranhar toda, se cortar, vai dizer, olha, tá aqui, deporta, prende. E como é que eu vou argumentar sem falar inglês, sem nada? Não falava nada. Não tinha um dinheiro reserva, assim, pra estar lá? Não, porque, como a gente falou dos valores, é muito difícil você sair do real e converter para euro sem ter uma estrutura, né? E eu não conhecia ninguém, só tinha atualmente essa pessoa como referência. E nisso, quando eu fugi, eu fui me dirigir à casa dela. Só que ela casada com um marido polonês também, que a cultura não permite tanta abertura como nós brasileiros, como os latinos em geral, não poderia me abrigar. Então foi aí que eu fui morar num albergue, e nesse albergue eu fiquei dormindo em quarto com 16 beliches, 32 camas, com gente de todo canto do mundo também, e saía para procurar trabalho com faxina, em bares, restaurantes. E quando tu saiu de lá, da casa deles, tu denunciou, procurou a imprensa? O que foi que tu fez? Não, a gente apenas contactou a polícia para reaver meus pertences, e a polícia também argumentou da mesma forma que você. Poxa, mas um homem desse tamanho forte não pode pegar as chaves? Só que aí foi que eu falei, não, se ela fizer isso daí, me acusar, então eu já botaria tudo a perder. Tu teve calma, não foi assim? Foi. Tu deu uma inteligência foi muito emocional, tranquilo. É uma inteligência emocional, que é uma pessoa no impulso vai, não, eu vou sair daqui, vou resolver isso, e acaba não pensando nas consequências. Às vezes né? funciona, Bruna. Não é sempre não, mas às vezes funciona. Sim. Nessa situação eu fui muito iluminado mesmo, muito sereno, e eu também não recorri a denunciar. Por quê? Porque se eu denunciasse, eles iam falar, não, quem está ilegal aqui é você não pode estar trabalhando, você está ilegal, você entrou como turista no país, você não tem direito à permissão de trabalho. Então, eu perderia com isso, e eu não queria ser deportado, isso daí ia sujar, como a gente fala, o passaporte, e isso me complicaria. Minha gente, porra, e depois disso você foi morar no albergue, e aí tu foi seguir, trabalhar com o quê? Eu fiz muitas atividades. Pensou em voltar pro Brasil logo ou quis ficar logo? Não, jamais pensei. Não pensou? Não. O que eu mais queria era ficar, eu era muito centrado, muito focado dentro do que eu desejava. Vou sair dessa, Tanto que meus amigos, esses amigos de pelada que participaram da minha indicação para ir para lá, falavam, não, Júnior, a gente vai tentar te ajudar aqui, vai te mandar dinheiro. Eu falei, não preciso, tô bem, eu me viro, só quero permanecer aqui. E eu via, poxa, minha passagem de turismo é 3 meses, vou retornar. Eu falava pra minha mãe, poxa, eu tô aqui, eu não tenho onde morar, eu não tenho trabalho. E minha mãe, serena, meu filho, quiser, rasga a passagem, você não vai usar a sua passagem. E mãe, mas como não, tá perto, tá... Pode rasgar. Ansiedade é fé abalada. Se você tem fé, se você confia, você joga nas mãos do homem e toca o barco. Vou usar essa daí pra sempre, viu? E aí... Fé abalada. E foi nisso que eu realmente me tranquilizei e as coisas voltaram a acontecer.
para mim. Numa dessas ligações numa lan house, eu ouvi alguém falando português, e aí eu fui conversar, e aí o dono da lan house nigeriano já me apresentou a pessoa, era um brasileiro com cidadania italiana, e que me indicou para a comunidade brasileira, me colocou lá, então foram os primeiros amigos, surgiu a primeira oportunidade de trabalho com faxina. Então, trabalhei muito tempo fazendo faxina, lavando carro, entreguei jornal nas ruas, tudo isso também para poder estar me mantendo no país, até que o outro treinador irlandês que trabalhava com a criança me procurou, me encontrou e me levou para fazer um teste como jogador no clube dele, Arklow Town, que fica próximo a Dublin. Depois de quanto tempo que ele te procurou, assim, mais ou menos? 1 mês e meio. Ah, não demorou tanto assim não, né? Mas parecia uma eternidade. Meu Deus, Sim, que eu tô vivendo, meu pai. porque aqui a gente não conta as pequenas linhas, né? Mas realmente muitas coisas aconteceram nesse meio tempo. E aí eu posso te dizer que graças a esse treinador que me levou, eu assinei contrato com eles, ele me deu bolsa de estudos num college, Dunleary College, para um curso de gerenciamento esportivo e ênfase para treinador de futebol. E durante o curso eu tinha que fazer os estágios práticos, que era ensinando crianças, e graças ao curso de educação física me credenciava a participar dessa especialização. Foi aí que eles me viram conduzindo a bola com a sola do pé, girando, chutando de bico, e perguntaram o que era aquilo. Eu falei que era futsal. E foi questionário se eu poderia ensinar, passar isso adiante. Eu falei que sim. Então começaram a me levar nas comunidades para fazer esse trabalho social. Dali, eu tinha que me aprimorar e me credenciar pela Federação Irlandesa e pela UEFA, União Europeia de Futebol, porque a Irlanda, como muitos sabem, sofreu muito com pedofilia. Então, os padres nas escolas católicas abusaram muito das crianças, e isso a sociedade passou a ter uma vista muito forte com relação à proteção à criança. Então, você tinha que ter uma boa conduta, né? Mostrar sempre uma boa conduta lá para ele. Perfeito. Constantemente nós passamos por cursos de conduta no manuseio com a criança e também técnicas de como lidar com os pais. Um exemplo que acontece muito no Brasil, que lá jamais aconteceria. O treinador ou o professor dá carona para uma criança. Isso não pode. E eu acredito que aqui no Brasil deveria ter essa parte de conduta também, de treinamento de conduta, porque só Verdade. É caso de pedofilia, né? Os pais às vezes deixam. Acredito que o treinador tá ali treinando. É a pessoa mais próxima, é um cargo de confiança, né? E aí acontece de aliciar seu filho, né? Adolescente. Sim. Natação, então, situações de só tocar onde tem tecido, não se toca onde não tem tecido. Toca onde tem tecido, não para a mão, toca e tira. Não conversa em tom baixo, sempre em alto e bom tom para que outras pessoas ouçam. Outra situação muito comum que acontece aqui no Brasil é o adulto conduzir a criança ao banheiro. Lá não. Vai com outro coleguinha da mesma idade, mas não vai o adulto. O adulto não pode conduzir a criança ao banheiro. E aqui a gente tem essa informalidade de terceiros pegar seu filho, bota no colo, upa lá, vai um cavalinho. Então, lá isso não existe. Tanto que qualquer criança latina sofre muito em adaptação quando vai estudar lá, porque muito de toque, de proximidade. De abraçar, né? Exato. E lá eles são mais conservadores. Então, eu também aprendi muito isso, absorvi muito isso. E passamos por essas situações, bem como também passávamos pela formação técnica. Eu tinha que ter a qualificação do plano de carreira da Federação Irlandesa e da UEFA. Então, fui fazendo os cursos para me habilitar a trabalhar com crianças até 10 anos, depois crianças até 13, 15, 17, até que chegamos na situação na patente que eu tenho hoje, que é a UEFA B, que já é um nível profissional, e que depois disso vem o UEFA A e Pro License, que é o topo. Esse aí foi da bolsa de qualificação? Tudo pela Federação Irlandesa. Se qualificar lá. Sim. E aí depois dessa qualificação toda, receber uma nova oportunidade, como é que foi? Justamente, nessas atividades, nesses cursos, os tutores viram
da mesma forma que os meus professores, que eu conduzia a bola de maneira diferente ao irlandês e perguntaram se eu podia passar isso, o que que era. Foi que eu argumentei que era futsal e me apresentaram ao senhor Derek O'Neill, que é o coordenador nacional de futsal pela Federação Irlandesa. Ele tinha um projeto plurianual para o desenvolvimento do esporte no país, de 2007 a 2011, e nisso eu tinha conhecimento prático. Foi que me apresentaram a ele e eu firmei contrato com a Federação Irlandesa, então oficialmente, historicamente, eu sou o primeiro treinador de uma seleção irlandesa. Eu, Primeiro brasileiro. no geral, Primeiro treinador de uma seleção irlandesa de futsal. de futsal. E Porque- chegou pra fazer história no mundo, hein? Porque até então não existia seleção. Então eu senti o gosto do primeiro treino, da primeira convocação, do primeiro jogo amistoso, da primeira viagem internacional, primeiro gol marcado, primeira vitória. Tanto que o nosso primeiro jogo oficial, amistoso oficial, foi contra o Benfica de Portugal. E na ocasião havia um brasileiro, o Armandos, que é de Santa Catarina, que eu já conhecia, e um jogador português, o Ricardinho, que após Falcão, intitulado o melhor jogador do mundo, que é muito habilidoso. E ele fez questão de participar desse jogo porque ele sabia da importância histórica para um país, para uma nação. O jogo foi 6-0, 5 gols dele, então assim, mais que a gente fica honrado porque era a figura do Ricardinho. Que top. E Vocês conseguiram vários títulos, assim, você sendo treinador? Sim. Depois dali da seleção irlandesa, nós montamos a seleção profissional, seleção sub-21, passamos a disputar campeonatos a nível europeu, nível mundial, desenvolvemos a Liga Irlandesa também, a qual eu constituí o meu clube, que foi Sporting Fingal, que vencendo ali, disputamos o campeonato europeu de clubes, e pela primeira vez na história, um clube irlandês passou por uma fase principal de uma Copa UEFA, fato inédito. Então jogar contra os melhores clubes do mundo, onde joga Barcelona, onde joga Sporting Lisboa, Boomerang Interview, os clubes da Rússia que são muito fortes também, Kairat Almaty do Cazaquistão, e isso foi muito gratificante para a gente. E hoje a gente tem futsal a nível escolar, feminino, masculino, nas comunidades menos privilegiadas, que o termo que se usa é homeless, né, que seria moradores de rua, e aqui no Brasil chamam de Mundial de Favela. Tem a Copa do Mundo de pessoas residentes em comunidades carentes, e lá também a equipe tem a seleção nacional, já viaja o mundo todo disputando. Então, e isso é uma coisa muito forte lá, de estar inserindo todo tipo de público no âmbito não só profissional, no trabalho, mas também no desporto. Que bacana. E, Júnior, e tu não começou nem sendo jogador, né? Tu foi logo sendo convidado, assim, para ser o treinador lá da seleção de futsal. Começou já dando um passo, assim, mais largo, né? Não foi apenas mostrando ali tua habilidade, apenas não, porque foi uma habilidade, assim, diferenciada para eles, Sim. né? Para os irlandeses, né? Os irlandeses, né? É verdade. Tanto que esse trabalho que a gente desenvolveu lá vem sendo usado como exemplo para muitos outros países, como Inglaterra, Escócia, Alemanha, Holanda, Finlândia, passaram a usar o nosso modelo, o nosso projeto. E recentemente eu passei um tempo em Cabo Verde, na África também, difundindo futsal, ministrando cursos, palestras. Fui somente a passeio, a férias, mas acabaram sabendo da minha presença no país, e nisso minhas férias... Famoso, não era, não? Minhas férias se tornou uma eterna ação de popularização do futsal. E hoje também estamos tornando realidade, estamos movimentando a primeira liga cabo-verdiana de futsal. E também, agora surgiu o convite, eu estou embarcando hoje à noite, daqui a pouco. Vai embora. Vou para Bermuda, no Caribe. Caribe? E justamente graças a isso, graças ao conhecimento desse trabalho que foi feito na Irlanda, depois em outros países, se refletiu lá e eles nos contactaram para a gente estar, nós uma vez, replicando o que
a gente criou lá na Irlanda. Aí lá no Caribe tu vai ser Vou trabalhar com a seleção da Ilha de Bermuda. Pela primeira vez vai ter a edição dos Jogos Caribenhos, assim como existe o Pan-Americano, Sul-Americano, Europeu, vai ser mais uma vez a gente fazendo história. Por quê? Esses jogos eram para terem acontecido em 2008. Eles tiveram a pandemia de H1N1, da gripe, então eles não puderam executar. Foi transferido para 2018, agora seria em Porto Rico. Porém, foi cancelado, mais uma vez, por causa da pandemia do Covid. E agora jogaram para mais adiante, vai ser realizado agora, em junho e julho, na ilha de Guadalupe. E, felizmente, a gente vai poder estar lá fazendo história mais uma vez. Ah, legal, bacana. E aí, tu vai embora, aí tu volta quando? Fica uma temporada lá? O calendário de lá, por ser colônia inglesa, tem muita influência americana também, segue o calendário desses países. Então, o verão é muito forte, é junho, julho e agosto. Então, são os meses mais quentes, são os meses de férias escolares, de turismo. Então, vou desenvolver um trabalho a nível educacional do futsal, formação de treinadores até junho. Quando chega o verão, aí a gente começa os summer camps, que são colônias de férias somente com futsal para crianças de todas as idades. Então, passamos mais 1 mês e meio fazendo esse trabalho até dia 5 de agosto. E dia 10 de agosto, a princípio, eu tenho um retorno para o Brasil. Retorno para o Brasil, mas vai voltar para lá ou vai ter só um retorno breve aqui para o Brasil? Eles me deixaram bem à vontade para ir lá conhecer, experienciar e ver se a gente dá continuidade ao projeto, mas é vontade deles que siga assim. Mas também Cabo Verde já me contactaram para estar lá também no verão, e como os verões são ao mesmo tempo, eu estou tentando adiar um pouquinho mais para frente. Porém, também tenho meus projetos pessoais, né? E é uma coisa que eu absorvo, que é muito forte em mim, ver que está mais voltada à nossa propriedade aqui, a nossa fazenda, que é o Recanto Drogueda. Aqui no Piauí. Aqui no Piauí, no município de Monsenhor Gil, bem pertinho. Mas antes da gente entrar nisso aí, eu quero que tu fale também um pouquinho da experiência dessa parte do teu trabalho nos navios, né? Que eu Sim, claro. Porque aí pra deixar, né, a cereja do bolo assim pro finalzinho. Tá bom. Eu acho esse projeto bem interessante. Aí eu quero saber como foi essa experiência aí dos navios, qual é o trabalho que tu desenvolvia nos navios e em outros países. Eu, em 2018... eu estava atuando no Cazaquistão, vim do Kairat, que até então era o clube campeão mundial, campeão europeu, atual campeão da Copa da UEFA, e regressei ao Brasil. Foi que eu contactei um primo e queria dar uma recuperada na saúde emocional, depois de tanto futebol, tantas emoções, de cárcere privado, de dificuldade com idiomas, clima, adaptações. Eu resolvi dar uma pausa no futsal profissional e eu entrei na indústria de navios cruzeiros. Foi que surgiu a oportunidade de ir para Costa Crociere, que é uma companhia italiana. E então, em outubro de 2018, eu fui para lá para desenvolver esse trabalho de instrutor esportivo. Então, totalmente novo para mim, está num transatlântico para 7.800 pessoas, 1.400 staff, pessoas de 25 diferentes nacionalidades, mas... Isso aí você já falava várias línguas, né? Já fala inglês, espanhol? Sim, eu já falava português fluente, né, nato, inglês fluente, espanhol fluente, aí italiano intermediário, e russo também, posso dizer, intermediário, por ter morado 2 anos na Rússia e 1 ano no Cazaquistão. E Ju, nessa parte da língua, tu estudou mesmo ou foi mesmo tipo assim, tu foi fazer um curso, ou tu estudou mesmo ali na raça, foi aprendendo também falando com outras pessoas de outros países? Minha primeira língua, que foi o espanhol, foi por interesse, por vontade mesmo. Eu fiz escolas de idioma, todo o curso. Então, desde os 14 anos já falava fluente. O inglês foi uma coisa imposta pela situação que eu vivenciei na Irlanda, de do nada cair lá de paraquedas, passar pelas situações, ganhar uma bolsa de estudos de curso superior e eu não falar o idioma. E aí vem a dona Ieda
jornalista que passou por essa experiência de estudar línguas fala, ó, te falei, não me ouviu. Vai estudar, meu filho. E aí Foi fácil aprender outras línguas em inglês? foi por estar em imersão, por estar lá dentro do país, respirando o muito, ambiente, você tá em todo lugar que você olhar, lembra inglês, respira inglês, você tá já dentro de um curso superior, depois passei a ganhar bolsa de estudos para lapidar a gramática também, tá com atletas somente, atletas irlandeses, como era na seleção, então sim, tudo isso influenciou bastante. Acabei estudado, minha gente. Um bocadinho. Ei, tu encontrar namorada de todas as línguas, né? Bom, as oficiais, sim, as oficiais... Várias línguas, né? Aí te ajudava mais ainda, né, gente? Não, mas tem o dizer que se você quiser aprender um idioma, então que você deve encontrar um amor. A Anitta fala muito nisso, ela diz que quando quer falar, aprender o italiano, ela vai lá e beija a boca de um italiano, né? Tu fazer isso? Por coincidência, eu tive sim 2 namoradas italianas por longo período. Na Rússia também namorei, tive namorada russa, uma da Lituânia também e uma norte-americana. Essas foram as que realmente impulsionaram o meu desenvolvimento de línguas. Tu gostou de namorar com elas, com os estrangeiros? Muito bacana. Como eu sou uma pessoa muito voltada à cultura, né, aprendizado, foi interessante, sim. Foi muito bom, né? Te enriqueceu muito, né? Demais, com certeza. Na cultura, na língua. Ajudou muito na adaptação. Vou te citar o exemplo com relação ao inglês. Eu não falava nada de inglês, caio num país de inglês irlandês, que tem um sotaque muito forte, então tem influência muito grande da Escócia, que é de origem viking ali, que é realmente um inglês muito mais carregado, o sotaque britânico ali ao lado, que é muito mais elegante, né, posh, como falam de batata na boca, Sim. Batata quente. E eu tive a namorada americana, que ajudou bastante, porque eu aprendi também os termos americanos. Então, isso ajudou bastante. Um exemplo básico, se você chegar na Irlanda, fala sobre banheiro. Banheiro para o irlandês, ele não vai falar nem toilet, ele vai falar toilet. Ele vai falar com com sotaque bem pesado. E o americano vai falar restroom. Então, são totalmente diferentes e muitas vezes o próprio americano passa dificuldades para dialogar com o irlandês. Então, percorri o caminho inverso. Comecei justamente com o inglês mais difícil para depois pegar o usual. E na Rússia também. Na Rússia a convivência é muito grande, apesar da gente ter intérprete lá nos clubes. Eu tive a disciplina de aprender, de me dedicar e desde antes de assinar contrato, tudo direitinho, que eu fui como auxiliar técnico, preparador físico do até então treinador da seleção brasileira, bicampeão mundial Marcos Sorato, Pipoca. E nisso a gente desenvolveu esse trabalho lá na Sibéria, no frio de -40, tudo isso. Então tem toda aquela questão de adaptação. O idioma com o alfabeto cirílico, que são letras e símbolos, você olhar para um R e entender ele como um S, você olhar para um P e saber que aquilo não é um P. Então você precisa de uma lavagem cerebral. Meu filho, foi difícil isso aí. Foi. Tu falando assim, eu pensei, teve dificuldade, mas... Aí hoje em dia tu fala 5 línguas, assim. Sim, caminhando para a 6ª, que é o francês, que graças aos navios, no meu último contrato no navio, eu pude escolher, né, o trecho, então eu peguei um trecho todo falando francês, que era a costa da África, era Seychelles, que é um paraíso, ilha maravilhosa, Ilha La Réunion, que é território francês até hoje. Temos Ilhas Maurício, que é paraíso também comparado a Paris e Maldivas para a lua de mel. Sim, e juntamente com Praga, são os 4 que se destacam. E também Madagascar, que, poxa, cultura africana muito forte, fizemos 3 ilhas, aí o animalzinho, o lemur do filme Madagascar, que tem toda aquela simbologia, todo aquele carisma, a árvore baobá, que é imensa, então muito, muito gostoso. Maria, pois são experiências assim que tu vai levar assim pro resto da vida, né? Foram coisas assim dolorosas e depois teve muita coisa boa. Tá tendo muita coisa boa na sua vida. Sim, né? sim. Poxa, cheguei no navio em outubro pela primeira vez e o itinerário que eu fiquei fazendo era Veneza,
dispensa comentário. Bari, no sul da Itália, que é uma cidade muito bonita, muito gostosa. Split, na Croácia. Kotor, em Montenegro. Pireus, que é Atenas, na Grécia. E Katakolo, também, que é outro porto na Grécia, que é onde tem a cidade de Olímpia, berço dos Jogos Olímpicos. Então, para mim, educador físico, tá ali respirando todo aquele ambiente de Grécia Antiga, está em Atenas, Coliseu Romano, tudo aquilo ali, tá respirando a cultura italiana, a cultura grega, foi muito gostoso para mim. E tive a felicidade de, no dia 5 de janeiro, nossa companhia ia viajar para fazer a volta ao mundo, 360 graus, de Veneza a Veneza. Só que normalmente já é uma equipe preparada para aquilo, porque são 4 meses com os mesmos passageiros. E geralmente são passageiros acima de 50 anos, de grande poder aquisitivo, pessoas que querem estar ali para falar da vida deles, querem que você ouça, que você dê atenção. Muitas vezes não é tanto a sua técnica dentro do que você tem a habilidade profissional, mas sim o teu tato, o teu jeito. E havia uma profissional que nas últimas 6 voltas ao mundo ocupou a minha posição, que é um profissional apenas por navio. Só há um instrutor esportivo dentro dessa companhia Costa Crociere. E são 15 navios, então eu tive a felicidade de cair justamente no navio que ia dar volta ao mundo, ter todo o glamour de um cruzeiro de Natal nas Ilhas Gregas, depois cruzeiro de Réveillon nas Ilhas Gregas, e depois veio a volta ao mundo. Só que todo mundo fala, não, ninguém no primeiro contrato faz volta ao mundo. Isso daí é para uma equipe preparada, já é cartas marcadas, o diretor já tem os seus preferidos. E acontece também muito de transferir um profissional de um navio para o outro. Sim. E teve a situação de que a profissional que fez as 6 voltas ao mundo anterior a mim, o pai dela veio a falecer, ela não pôde atender, ela recusou o chamado. A companhia insistiu, porque sabe da responsabilidade que é dar uma volta ao mundo. E ela recusou. E foi aí que eu fui efetivado na posição e, graças a Deus, eu tive essa felicidade de ver tanta coisa maravilhosa. Tu registrou tudo isso que tu vivenciou na tua vida, de estar em outros países, o trabalho nos navios, em alguma rede social, tem um canal? Tenho, sim. Tenho o Facebook que eu trabalho, que é o Gleudson Júnior. Ele é muito mais voltado às experiências com futebol, com as experiências de estar resgatando amigos, alunos, atletas. É uma área que eu procuro movimentar direcionada a isso. E temos o Instagram, que é o JR Sports Coach, que ele sim consta toda a experiência da volta ao mundo. E créditos à professora Josicléia, que ela, foi a pessoa que conduziu tudo isso daí para mim, porque eu estava no navio, não tinha uma internet de qualidade, não entendia de edição, não tinha cabeça para edição, e ela falou, não, você não pode dar uma volta ao mundo, um educador físico, que é uma profissão que não é tão bem vista, que de repente não alça voos tão grandes, e não registrar. Então ela me ajudou muito, a companheira daqui de Teresina, brigadão, valeu, Josi, Ela daqui de muito Teresina feliz. Daqui de Teresina, eu mandava para cá e ela editava e alimentava. E lá no outro mundo, do outro lado do mundo, mandava o vídeo. Mandava para cá e ela fazia isso, então... Hoje em dia tu já sabe editar? Ai, cara, a gente se vira, né? Mas não vou dizer que seja a nossa paixão, porque nisso eu sou muito a favor da especificidade, cada um na sua, né? Infelizmente a gente tem uma cultura generalista no Brasil e aqui você tem que ser 1001 utilidades e lá fora não, a gente busca muita especificidade. E é outra lição que eu aprendi com um professor no mestrado lá na Universidade do Porto, que ele dizia o seguinte: melhor do que saber tudo é ter o telefone de quem sabe. Então, invista em relações interpessoais, tenha os contatos. Se você olhar meu telefone, vai estar lá Bruna, jornalista. Gleudson Júnior, educador físico. Fulano de tal, advogado. Então, eu só jogo advogado, vai aparecer todos os contatos. Jornalista, aparece todos os contatos. Então, nisso você vai estabelecendo suas relações. Sim, bem bacana.
Então, tu fez vários contatos no mundo todo, tem uma rede de muitos contatos Tem. no mundo todo, mundo afora, né? Muita gente. Vou dar um WhatsApp na Irlanda, Gra- Na Rússia tem muitos Sim, contatos, sim, falou com várias certeza. pessoas que tu manteve um relacionamento lá e que tá lá nessa guerra, né? Sim, ruim. sim, são situações. Contaram relatos. Tudo isso começou. O início de tudo foi quando eu estava lá em 2014, quando começou o conflito na Crimeia, né? Sim. Que foi a região que foi anexada primeiramente. E aí, depois disso, e foi justamente o que culminou no fim do projeto com os jogadores brasileiros lá. Nós éramos 4 atletas brasileiros, eu como auxiliar técnico e o treinador, a nível de seleção brasileira, bicampeão mundial. E rescindiram os contratos porque muito dos fundos estava sendo destinado a essa zona de conflito. E o ambiente era muito tenso realmente, e eu mesmo fui transferido. Eu saí de lá do Tyumen, né, que é um clube fortíssimo na Liga Russa, para ir para o Kairat no Cazaquistão, também. O Cazaquistão é um país muito bom, muito acolhedor, e que investe muito no futsal, com jogadores naturalizados também na seleção cazaque, e que disputa pau a pau hoje com os melhores clubes do mundo, com as melhores seleções do mundo. Então foi uma experiência muito gratificante. O Kairat é campeão mundial, campeão europeu, e quem é que não sonha estar entre os melhores? Sim, então sonha demais. Eita, quem é teu ídolo no futsal, Júnior? Olha, eu costumo citar a situação do livro Outliers, né? O Outliers é o quê? Um outlier é tudo aquilo que foge da média, né? Inclusive, você mandou para mim esse Sim, livro, sim. PDF, vou ler esse livro. E se possível, coloca aí pro pessoal também, porque acho que é uma boa leitura, bem válida. Então, é tudo aquilo que foge da média. São situações que te colocam no lugar onde acontece determinada situação, ou então um acontecimento te conduz a isso. E eu fui um outlier de sair de Teresina, Piauí, cair em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, cidade de clima frio, chuvoso, que induz você a ir para esportes indoor, em ambiente fechado. Na minha situação, futsal, e que um time da cidade se organiza para montar a melhor equipe pelos próximos 10 anos, sendo campeões seguidos da Liga Nacional. Então, eu cresci com ídolos como Manuel Tobias, Simi, Choco, Falcão, Lenilson, Lenise, e temos aqui o próprio Clemilton, que é daqui de Teresina. Forte abraço, Clemilton, treinador daqui do Resenha Futset, também do Campo Largo Futsal, atual campeão piauiense. Então eu cresci respirando esse ambiente. E é aquela história do menino lobo, quer ser fera, cresça entre as feras. Sim. Então eu tive isso, o universo me proporcionou isso. Bem bacana, né? Tu conviveu com essas pessoas. Sim. E tudo. E agora vamos falar do teu projeto aqui no Piauí, na cidade lá dos seus pais, né? Monsenhor Gil, né? Monsenhor Isso aqui Gil. no Piauí. Gostaria que você falasse um pouquinho, ecoturismo, o que vocês estão movimentando lá na cidade de Monsenhor Gil. Então, a gente está lá com o nosso Recanto Drogueda, Agro e Eco. Por que esse nome, Recanto Drogueda? A dona Ieda, certa vez lá atrás, assistindo um filme que é um best-seller chamado Pássaros Feridos, viu esse nome, que, por ironia do destino, o filme é rodado na cidade de Drogheda, ao norte da Irlanda, que faz divisa com a Irlanda do Norte, onde eu morei por 7 anos. Então ela prometeu a si mesma que se algum dia ela tivesse uma propriedade, ela daria esse nome, esse título. E aquilo ficou com ela, ela carregou aquilo até que surgiu a situação e ela efetivou. Então hoje nós temos o nosso Recanto Drogueda, ali no município de Monsenhor Gil, aproximadamente 70 quilômetros de Teresina. E era a residência dela e eu hoje tiro a paz. Tiro a tranquilidade dela, levando gente para fazer trilhas, caminhada, cavalgada, mountain bike, banhos de riacho. Meu Deus, tem riacho lá? Temos sim. Gente, e ela recebe a gente lá, mesmo você não estando lá, ou tu tem que estar lá? Muito melhor do que eu.
Verdade, porque eu sou a figura fora das porteiras, no meio da mata, no meio das atividades. E dentro dos perímetros ali da sede, aí é com ela. Ela é o carisma, ela é a pessoa mais acolhedora. Ai, que bacana. Pois conta aí o que é que tem tanto lá no Recanto das Droguedas, né? Drogueda. Então, o nosso Recanto Drogueda é o quê? É uma área de 261 hectares de mata virgem, de riacho, de montanhas, onde a gente busca manter a mata nativa, que a gente busca estar inserindo, recuperando áreas que até então foram degradadas anteriormente, e a nossa proposta é transformar aquilo num parque agroecológico. O que seria isso? Seria produzir sem agredir, seria cultivar e, a partir das nossas experiências, dos nossos aprendizados, estar expandindo isso para comunidades mais carentes, comunidades necessitadas, ou até mesmo para agricultores que até então não conhecem outra maneira senão aquela de usar queimadas, de degradar o solo, de uso de agrotóxicos. Então, hoje em dia, a gente tenta levar essa visão agroecológica para poder estar disseminando para os demais. Nosso meio ambiente. Isso. E levando em si a situação de um futuro de sociedade pós-pandêmica, que vai buscar isolamento social, que vai buscar um ambiente de natureza, de ar puro, de integração com os animais, com o verde, a nossa proposta é estar fazendo essa parte de integração do turismo rural, da natureza, das atividades físicas, do exercício físico, do descanso, das técnicas de relaxamento e também eventos. Para isso, constituímos uma equipe multidisciplinar, constando de técnico em meio ambiente, engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, temos especialista em gastronomia, então vem muita coisa boa. Top. Temos também especialista em turismo e eventos, especialista em esportes na natureza, agroflorestor, então tem muita coisa bacana a vir aí por diante. E agora... Vocês têm parceria? Temos sim, a gente passou muito tempo planejando, estruturando e aguardando a oportunidade do edital da Ineagro, que é a agência incubadora de empresas no agronegócio da Universidade Federal do Piauí, da UFP, que tem como parceiro Sebrae, a própria IFP, Embrapa, Emater, que estão ali para promover, difundir, né, os trabalhos de inovações no ambiente do agronegócio. Lançamos a proposta de sermos uma propriedade diferenciada no turismo rural. Tivemos a nossa ideia aceita, muito bem vista. E estamos agora como startup, como empresa incubada da Ineagro. Então, agora vem muito trabalho de montar o plano de negócios, de fazer a formatação do que realmente a gente vai seguir. Então, deixa muito de ser o que o Júnior deseja, o que o nosso grupo de profissionais deseja, para ser o que realmente é viável, o que realmente é sustentável, de acordo com o que a Ineagro rege, o próprio Sebrae tem de informações para fomentar, a própria Embrapa, a Emater, e a gente levar esse caminho adiante. O Recanto da Drogueda tem Instagram, para quem quiser pesquisar, saber mais informações, quiser visitar mais. Temos sim, é o @recanto.drogueda, e se precisarem de qualquer informação, estamos à disposição, tanto comigo como profissional da área da saúde também, do desporto, como toda a minha comissão está lá à disposição para consultorias, para eventos, e está recebendo a todos vocês. Já vou lá, vou visitar, vou marcar depois aí com a Dona Ieda para me receber aí no Recanto da Drogueda. Drogueda. Júnior do céu, e aí tu não quis casar não? Quer casar não? Eu acredito que querer todo mundo quer, né? Mas... Eu tava falando de outra coisa, muito legal. Mas aí entra mais uma vez a questão do outlier, de estar na hora certa, no momento certo. Acredito que se tivesse acontecido antes, eu teria perdido muito dessas experiências. Teria, sim, experienciado outros sabores, sim. Porém, hoje eu sou realizado profissionalmente, de conhecer meus ídolos, ter trabalhado com Messi, com Pelé, feito estágios no Barcelona. Trabalhou com essa galera toda. Sim, sim. Messi, Pelé. Seja em treinamentos ou eventos comerciais. Sim, sim.
Se vocês acessarem as redes sociais, vocês vão poder ver fotos, vídeos, tem muito material bacana lá. Ai, que bacana. Aí tu não quis, não, agora não, vou casar, não se apaixonou, não encontrou o amor da tua vida, não, né? Ah, sim, paixões várias, né? Mas nada que fizesse a gente mudar o foco ainda. Mas se tiver que ser, vai ser algo que agregue, que caminhe na mesma direção. Então, como dizem em inglês, love happens, né? O amor acontece. Acontece naturalmente, de forma que a gente nem imagina, né? Isso. Verdade. Júnior do céu, eu quero muito agradecer sua presença aqui no Conta Tudo. Você que já tá indo aí no Caribe, né? Indo embora, mas volta aqui para Teresina, para sua cidade, né? Continuar outros projetos, tem até outros projetos que você me passou que ainda não podem nem ser divulgados. O cara tem tanto projeto, gente, que vocês vão ficar assim, boquiaberta. Eu já fiquei com a história dele, né? Com os projetos que ele tem, que é muita coisa inovadora que vai acontecer aqui no Piauí nos próximos anos, né? Eu acredito. Aqui no Piauí, ele também um trabalho fora do Piauí, ninguém sabe como é que vai ficar a vida dele, né? Só Deus, né, que vai saber dos seus caminhos. Quero agradecer sua presença, agradecer todos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores aqui do Conta Tudo, do ITT Play, da nossa ITTnet. E aí, para vocês ficarem ligadinhos, que toda quinta-feira tem o Conta Tudo aqui na ITT Play, viu? Em todas as nossas plataformas digitais. Gente, eu sou desastrada. Tchau, tchau, tchau. Não dá tchau aí pro povo. Tchau, tchau. Forte abraço.